da gente. O sol nascente é tão belo. Bom dia, crianças. Voltamos aqui com mais uma videoaula. E hoje nossa aula vai ser uma grande aventura. Como vocês estão vendo aqui na blusa da tia, uma aventura no sítio do Pica-Pau Amarelo. O que será que a tia tá com essa blusa? Por que será que vai ser uma aventura? Dia 18 de abril, gente, é o dia do livro infantil. E nós vamos conhecer um pouco sobre essa história, o dia do livro infantil. E nós temos, o nosso objetivo de hoje é conhecer o gênero textual biografia e reconhecer os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse é o nosso objetivo. E como eu já havia falado, o dia 18 de abril é o dia do livro infantil. E, gente, tem um criador do livro infantil, que é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele é considerado o pai da literatura infantil. E pra gente falar, aqui nós temos um texto falando um pouco sobre ele, que é justamente a biografia. O que é a biografia? A biografia é um texto que vai falar da vida de uma determinada pessoa. E hoje vocês vão conhecer um pouco sobre Monteiro Lobato. O nome dele é José Bento Monteiro Lobato, nasceu em Taubaté em 18 de abril de 1882. Gostava muito de ler, estudou direito, mas abandonou a profissão para se dedicar à literatura. Foi escritor, jornalista. Além disso, foi dono de uma revista e fundou sua própria editora. Escreveu dezenas de livros para crianças e adultos. Em 1920, começou a publicar as primeiras histórias infantis, inclusive do sítio do Pica-Pau Amarelo, e é considerado o pai da literatura infantil. Então, pessoal, sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem aqui já ouviu falar nesse nome, sítio do Pica-Pau Amarelo? Vocês conhecem os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo? Tá? Quem são os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo? Nós temos quem? Nós temos a Emília, nós temos a Cuca, nós temos o Saci, nós temos o Pedrinho, nós temos a Narizinho, não é, gente? Nós temos a tia Anastácia. Todo mundo aqui já assistiu o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aí, então é isso, gente. Nossa aula de hoje vai ser falando um pouco sobre Monteiro Lobato, que vocês já viram. Aqui é a história dele, que ele é considerado o pai da literatura infantil, inclusive ele é o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí nós temos uma atividade 1, que vocês receberam, atividade 1, e vocês lá tem assim, ó, leia o texto Monteiro Lobato, que no caso vai ser essa biografia, depois responda. Você já ouviu falar sobre esse autor? Conhece algumas de suas obras? Qual? Você já tinha ouvido falar em Monteiro Lobato? Alguém já tinha ouvido falar? Acredito que sim, né? Monteiro Lobato. E o texto que você leu é esse texto aqui. Ele é um conto, uma notícia, um anúncio ou uma biografia? Se está falando da vida de uma pessoa, de quem é a pessoa que o texto está falando? O texto está falando de Monteiro Lobato. Então, se está falando da vida de uma pessoa, o texto é uma biografia. Qual o assunto do texto? O texto está falando de quê? O assunto principal aqui está falando de quê? O assunto da vida de quem? De Monteiro Lobato. Esse é o assunto principal. Releia o texto e escreva a primeira e a última palavra. O texto, ele começa com a primeira palavra do texto. Aqui nós temos o título, Monteiro Lobato, e o texto começa aqui, ó, José. José é a primeira palavra do texto. Qual é a última palavra do texto? Nós temos aqui a última palavra do texto, que é Brasil. A última palavra. Você vai ver onde o texto começa e onde o texto termina. Qual a finalidade do texto?
A finalidade desse texto aqui é o que? Anunciar um livro, divulgar a história de uma pessoa, noticiar um fato ou dar um recado. Qual é a finalidade desse texto? Está falando de quê? O termo literatura infantil é voltado para... Quando eu falo literatura infantil, esse termo literatura infantil, ele está voltado para crianças, jovens ou adultos? O que vocês acham que é? Infantil, vem de quê, né? Aí, a sétima, vocês vão retirar o texto, 10 palavras, e escrever, depois colocar o número de sílabas de cada um. O texto é esse aqui. Vocês vão retirar 10 palavrinhas do texto e vão escrever no caderno, depois vão colocar o número, vão separar as sílabas, colocando as sílabas. Por exemplo, se eu peguei aqui a palavra bento, bento, tem quantas sílabas? 2 sílabas. Escolha 4 palavras e escreva uma frase para cada uma delas. Depois que você escolher as 10 palavras, você vai escolher 4 palavras e vai fazer uma frase com essas palavras. Tá certo, gente? Pois então é isso, uma boa aula. Não esqueça de mandar a foto pra tia. Tá certo? A foto é principal, não esqueça.